Você já foi desafiado para alguma coisa na vida? Você já foi desafiado? Pensa. Será que você já foi desafiado a fazer alguma coisa? Eu acho que todos nós, de uma forma ou outra, já fomos desafiados, não é verdade? Seja qual for a área, nós já fomos desafiados. Mas o interessante é que esse desafio não fica apenas nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, enfim. Não. O Senhor também tem um desafio para cada um de nós. O Senhor te desafia a fazer a obra dele. O Senhor te desafia a levantar-se e a viver segundo a vontade dele a cada instante, a cada minuto. Eis o grande desafio que o Eterno tem para as nossas vidas. O desafio de servi-lo em meio a um mundo complicado, a um mundo difícil. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, leremos versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quero convidá-los a ficarem de pé para nós ouvirmos a santa e bendita palavra de Deus. Ouça o que diz o apóstolo Paulo à igreja que reunia-se em Roma. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Amado, muito obrigado pela palavra, Pai. Muito obrigado por lançar esse desafio a cada um de nós, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade em meio a um mundo difícil, a um mundo de trevas, meu Deus, mas que nós tenhamos a direção do Espírito, para que os nossos passos sejam para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, há desafios difíceis diante de nós. Há desafios que são complicados, desafios que são praticamente impossíveis de serem vencidos. E viver, amados, nesse mundo com Cristo Jesus é um desses desafios difíceis. No entanto, não é impossível de ser realizado, não é impossível vencê-lo, haja vista que nós temos o Espírito de Deus que move, que age de uma forma grandiosa na nossa existência. E esta palavra que nós lemos chama-nos a atenção exatamente para isso, para que nós possamos estar atentos, porque estamos como uma gota de óleo no mundo de água. Veja, nós não nos misturamos, o óleo não mistura-se com a água, nós não nos misturamos com esse mundo. Ou seja, amados, no mundo com tantas filosofias, com tantas práticas, com tantos costumes, doutrinas e vai por aí, nós não as assimilamos, porque nós somos de Deus, porque o Senhor te chamou para viver a verdade dele, o Senhor te chamou para que tu sejas um adorador, o Senhor te chamou para que tu vivas adorando o santo nome do Eterno de forma voluntária, 24 horas por dia, a cada instante da tua existência. Eis um dos desafios do Eterno para as nossas almas, amados. E o apóstolo Paulo escreve à igreja que reunia-se em Roma e diz que os irmãos deviam adorar a Deus, que os amados precisavam andar em comunhão, para que assim o nome santo do Senhor fosse exaltado, que eles oferecessem o seu eu exclusivamente para o Todo-Poderoso, que oferecessem as suas vidas para o Eterno, que oferecessem a sua vida, as suas forças, a saúde, a família, o talento, enfim, tudo, amados, para que o nome santo do Eterno fosse glorificado na vida de cada um. Oh, bênção! E em tudo isso, irmãos, vemos ainda a descrição da grande misericórdia do Senhor, o Deus misericordioso, o Deus que, com a sua mão abençoadora, cuida de nós, coloca-nos de pé, Ele nos envia, Ele nos guia e Ele nos guarda em meio a esse mundo tão complicado, tão difícil.
é um mundo de trevas no qual nós somos luzes. Luzes para mostrar a glória do Senhor na nossa existência. E é este o chamado do Senhor para cada um de nós. E não podemos fugir a esse desafio. Nós temos que abraçar a causa de Cristo e marcharmos, sem baixarmos a cabeça, marcharmos para que a vontade do Senhor manifeste-se de forma poderosa na nossa existência. E ainda, irmãos, é preciso apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe como você faz isso? Quando há santidade na tua vida, quando você procura viver a santidade do Senhor, para que tu venças esse desafio, o desafio de servir ao Senhor, necessário é que haja santidade. O apóstolo Paulo fazia alusão ao sacrifício do Antigo Testamento, onde era apresentado, era imolado um cordeiro, um novilho, enfim, um animal, o sangue era derramado sobre o altar. No entanto, o animal precisava ser perfeito, perfeito. E é isso que nós precisamos ser diante do Senhor. Homens perfeitos, perfeitamente dentro da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor a cada instante da nossa existência. Amados, hoje é tempo de sacrifício, sim. Hoje é tempo de sacrifício, é tempo de nós nos apresentarmos ao Senhor, nos colocarmos diante dEle. Na verdade, é a única condição para que você possa vencer esse desafio, você apresentar-se ao Senhor como sacrifício vivo, entregando completamente a tua vida ao nosso amado Jesus. Irmãos, o desafio está diante de nós. O desafio está diante de você. Viver nesse mundo muito louco, mas viver com Cristo Jesus. Levantarmos a nossa bandeira e marcharmos com o Senhor dia após dia, sem baixarmos a cabeça, sem nos deixarmos envergonhar, abater, mas seguirmos em frente para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Mas, amados, o apóstolo Paulo não para, ele continua ensinando aquela igreja, ensinando-nos hoje, porque o Espírito Santo do Senhor faz essa palavra viva, uma palavra real para a nossa vida em pleno século 21. É uma palavra poderosa e ele diz, ouça o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já parou para meditar nesta palavra? Você já parou para analisar profundamente aquilo que Deus está pedindo a cada um de nós? O desafio lançado às nossas vidas? Você já parou para refletir? A palavra diz que nós não podemos nos conformar com este século, com este mundo. É difícil, não é? Como viver nesse mundo separado dele? Como viver nesse mundo em santidade? Como viver? É difícil? Sim, mas todos os desafios são difíceis. Caso contrário, não seriam desafios. Desafios têm seu grau de dificuldade. E vivermos a vontade do Senhor, certamente, tem seu grau de dificuldade. No entanto, amados, quando nós somos fiéis, o sacrifício vivo, recebemos o Espírito Santo do Senhor. Somos cheios do Espírito Santo de Deus, batizados no Espírito Santo de Deus, e eis aí a nossa força, a força que nos faz andar, a força que nos faz seguir em frente. A força que não nos deixa conformar com este mundo tão difícil, nos conformar com todas as coisas que se apresentam. Para que vocês entendam, irmãos, não se conformar significa não se acomodar com a situação. Não se acomodar com a situação. Não se deixar levar por qualquer ideologia. Resistir e se manter focado no Senhor. É esta a vontade do Senhor. E quando ele, através do apóstolo Paulo, diz, não vos conformeis, ele está dizendo, não aceite as coisas desse mundo, não aceite aquilo que o mundo tem a oferecer, não aceita, porque quando você baixa a tua cabeça, quando você aceita o mundo, quando você aceita a orientação do mundo, você esquece de Deus, você esquece de Jesus. É impossível, irmãos, veja, é impossível você viver Deus e viver o mundo,
Ou você está de mal com o Senhor ou de mal com o mundo. Nós temos que fazer uma escolha. A partir do momento que as pessoas aceitam aquilo que o mundo tem a oferecer, eles estão fadados a esquecerem-se das promessas do eterno para as suas vidas, do sacrifício de Jesus Cristo, da salvação, da promessa de um céu para cada um de nós. Tanto é fato que, quando você se conforma com esse mundo, distancia-se do Senhor, abraça as práticas erradas, vive no pecado. Mas precisamos olhar para o Senhor a cada instante, porque a ênfase do apóstolo Paulo é que nós olhemos para Cristo e o sigamos em todas as áreas da nossa vida. Esta é a verdade do Senhor, irmãos. Eis aí o desafio de não aceitar o mundo, o desafio de não deixar Deus, o desafio de não abraçar as causas terrenas, o desafio de não misturar-se com aqueles que não querem saber de Deus, misturar-se em defender os mesmos princípios, andar na mesma visão. Nós não podemos nos dar, amados, de forma alguma a esta situação. É preciso vivermos aquilo que o Senhor chamou-nos para fazer. E o Senhor te chamou para ser diferente. O Senhor te chamou para ser luz. O Senhor te chamou para ser sal. E só é possível ser luz quando você brilha. Só é possível ser sal quando você tem sabor. E é isso que Deus quer para cada um de nós, amados. E é este o desafio do Senhor para as nossas vidas. O desafio de servi-lo acima de todas as coisas. E quando nós entendemos a palavra do Senhor, quando nós deixamos que essa palavra encontre lugar na nossa existência, certamente nós não vamos nos conformar com este mundo. Nós não vamos aceitar aquilo que o mundo quer que nós aceitemos de uma forma natural. Nós não vamos compactuar com o pecado. Nós não vamos compactuar com as falsas profecias, com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos, com os falsos princípios. Nós não vamos compactuar com aquilo que sabemos que não é de Deus, porque somos chamados para fazermos a diferença onde quer que nós estejamos, e é preciso fazermos a diferença. Amados, será que nós temos feito a diferença de fato? Será que as pessoas olham para você e enxergam Cristo Jesus? Será que você tem sido bem-sucedido nesse desafio? Será que tens vencido o desafio de dizer não para o pecado, dizer não para as trevas? Será que você tem vencido o desafio de viver a verdade de Cristo acima de todas as coisas? Será que você tem procurado viver em santidade para que seja um sacrifício vivo e agradável aos olhos do Eterno? Ou será que a tua vida está marcada por toda sorte de coisas ruins? Só que, conformados com esta situação, acha que não tem nada a ver. Quantas vezes, amados, as pessoas estão vivendo o pecado, estão curtindo o pecado, sabem que estão no pecado, sabem que são práticas ruins, práticas que as afastam da presença do Senhor. No entanto, o maligno sopra e diz: não tem problema, pode seguir assim mesmo, pode continuar andando, vai em frente. E você dá lugar ao inimigo de nossas almas. Queridos, é tempo de desafio, é tempo de viver Deus acima de todas as coisas. E ainda no texto o apóstolo Paulo chama-nos para uma transformação. Oh, glórias! Diz a palavra, ouça: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Primeiro, você não pode se conformar com esse mundo, aceitar o mundo. Segundo, é preciso uma renovação da mente. Uma renovação, amados. Oh, glórias! Essa renovação, um recomeço, é fazer de novo, é inserir novos princípios, é viver aquilo que Deus quer. Eis aí o que o Senhor exige de cada um de nós. Nós temos que procurar entender essa verdade do Eterno e buscar essa renovação dia após dia. Eu não posso me contentar com as velhas práticas. Muitas vezes, amados, as pessoas que andam na igreja já há algum tempo, elas contentam-se com o pouco. Elas acham que é o suficiente.
Para Deus, irmãos, temos que fazer sempre o máximo. E isso só é possível quando há uma mudança radical de vida, uma mudança total de vida. Uma mudança que joga fora por completo todos os atos, ações, pensamentos, atitudes que contrariam a vontade do Senhor. E isso é um desafio. O desafio de uma vida radical com Cristo Jesus, o desafio de viver Jesus acima de todas as coisas, sem abrir precedentes para o mal, abrir precedentes para Satanás, abrir precedente para os demônios. Na nossa vida não pode existir nenhum tipo de rachaduras. De forma alguma, nós não podemos ter espaços, por menores que sejam, para que o maligno venha tocar na nossa vida. Mas é preciso, amados, uma mudança total, uma renovação completa, deixando de lado o modo mundano. O mundo não cabe na nossa vida. E quando me refiro a mundo, não ao planeta Terra, me refiro às práticas pecaminosas comuns àqueles que não querem saber de Deus. Eis o mundo, aqueles que não querem saber de Deus. As práticas mundanas, amados, não pode existir na nossa vida porque elas geram pecado. Todas as vezes que você abraça um princípio mundano, por mais simples que ele seja, até aceitável aos olhos da sociedade, todas as vezes que você abraça essa causa, você coloca em que você ativa o modo mundano, você gera pecado, você é afastado do Senhor e certamente o teu desafio vai por águas abaixo. É preciso estar atentos porque a nossa mente, ela precisa ser cativa ao Senhor. Eu preciso trazer minha mente cativa ao Todo-Poderoso, porque a mente, amados, é um campo de batalhas. A nossa mente é um campo de batalhas. Pensa, talvez você esteja me ouvindo nesse momento e pensando, não, ele não tem razão, quem sabe, ele tem razão, mas muitas vezes a batalha aqui dentro, ela é fácil. Mas quando você sai da porta para fora, você vai descobrir que aparece um tanto de coisas encantadoras, bonitas, legais, que tentam chutar para fora da tua mente a palavra de Deus, que tenta botar a pontapé para fora a palavra de Deus da tua vida. É dessa forma, irmãos. A nossa mente é um campo de batalha sempre bombardeado pelas trevas. O inimigo não se cansa nessa batalha. Ele tenta de todas as formas destruir a tua comunhão com o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo já sabia disto, com certeza. Ele também era bombardeado. A sua mente também era um campo de batalha. Não pense que era diferente. As mesmas dificuldades que nós passamos no dia a dia, ele passava, e provavelmente de uma forma muito mais intensa. Muito mais intensa. Haja vista que era um homem que estava a serviço do Senhor integralmente sobre a face da terra. E certamente a sua batalha não era fácil. No entanto, amados, quando ele entendia que estava ficando difícil, que as coisas estavam complicadas, o que é que ele fazia? Corria para os pés do Senhor. Mergulhava nas águas do Espírito. Enchia o seu ser com a palavra viva de Deus. E eis o exemplo para que você possa vencer o desafio que nos é proposto, o desafio de servir a Deus no mundo caótico. Você necessita também comer a palavra. Olha só, crente que não come a palavra, ele será apenas mais um religioso sobre a face da terra. É preciso comer a palavra. A palavra é fonte de vida, a palavra é fonte de ensinamento. Se você quer conhecer Deus, não corra atrás de profetas, corra atrás do Espírito Santo. Ou seja, leia a Bíblia. Se você quer conhecer Deus, leia a Bíblia. Se você quer uma revelação de Deus, leia a Bíblia. E o Espírito Santo vai falar com você e levantar homens para falar com você. Oh, glórias! Mas primeiro busque na fonte, mergulhe nas águas do Espírito, porque o Senhor há de cuidar de você. Só que nesses últimos tempos, amados, conformados com esse século muito louco que nós estamos, nós temos visto que quando alguém quer uma resposta de Deus, sabe o que fazem?
Graças a Deus vocês não fazem isso, mas muitos fazem. A primeira coisa é descobrir onde tem um profeta, um pseudo-profeta. Corre atrás do profeta. Profeta, fala comigo. Praticamente ajoelha diante do profeta, fala que eu te escuto, aquela história toda. Por que não busca Deus primeiro? Busque o Senhor primeiro. Ele há de renovar a tua mente. Ele há de falar com você. Ele há de usar meios que Ele há de escolher, não você. Ele há de escolher meios para falar contigo. Mas busque o Senhor, porque essa é a orientação que nós temos. A partir do momento que nós lemos a Bíblia, nós vamos conhecer o Pai. Seremos íntimos de Deus e teremos a mente de Cristo Jesus. Quando nós temos a mente de Cristo, nós somos direcionados por Ele. O Espírito Santo nos guia em todos os momentos, em todas as situações. E lembre-se, se a nossa mente é renovada, dominada pelo Espírito Santo do Senhor, não seremos influenciados pelas filosofias, pelas ideologias, pelos princípios, pelas doutrinas que hoje estão tão comuns e que encantam as pessoas de forma tão profunda. Nós não seremos influenciados por esses princípios, porque o Senhor, amados, Ele cuida dos fiéis. É o Senhor que cuida de nós. É Deus que cuida da tua vida. Amém? Portanto, queridos, você está em meio a um desafio. O desafio que o Senhor propôs a você é viver em santidade e servi-lo nesse mundo. Eis o desafio. Não se engane, é um desafio. Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Jesus olhou para os seus e disse: nesse mundo tereis aflições, tereis perseguições, tereis problemas, mas fiquem firmes, porque eu venci. Amém? Eis aí a resposta para cada um de nós. Nós não podemos de forma alguma nos conformar com este século, com este mundo, com os princípios desse mundo, mas buscarmos a renovação, a transformação pela palavra viva de Deus. E o Espírito Santo há de mover grandemente na nossa existência. E por fim, amados, quando tudo isso opera na nossa existência, veja o que diz o final do versículo: para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Veja como o apóstolo Paulo direciona tudo para Deus. Veja como são as coisas. A nossa vida precisa ser direcionada para Deus. Direcione tua vida para Deus. Em todas as coisas, olhe para Deus primeiro. E Ele chama-nos a atenção e diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo falou essas palavras, amados, ele estava passando a ideia que você precisa experimentar, precisa provar Deus, entende? Você precisa sentir o sabor de Deus nesse aspecto, sentir o sabor de Deus. É como se você alimentasse de Deus, deixar-se encher com aquilo que é de Deus, com os princípios dele. E quando nós entendemos isto, amados, e buscamos a vontade do Senhor, nós vamos ter experiências que serão profundas demais até para serem testemunhadas. Será que você tem testemunhos para dar da tua comunhão com Cristo Jesus? Nós temos visto nesses últimos tempos o seguinte, irmãos. É uma coisa muito louca que nós temos visto. As pessoas não mais possuem testemunhos. Veja como são as coisas. Elas não têm nada para testemunhar de Deus. E aparecem aqueles camaradas na internet com seus testemunhos e elas ficam correndo atrás de testemunhos de terceiros e muitas vezes levam os testemunhos de terceiros para outras pessoas, quando na verdade deveriam fazer uso daquilo que Deus tem feito na sua vida, para testemunhar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Porque o Senhor te chamou para que tu sejas útil, para que você tenha uma história com Ele, para que você viva a verdade dEle. É isto que o Senhor quer para você.
Que você saia da sombra de homens e entre na presença, na luz do Espírito Santo de Deus, porque quando você está na luz do Espírito, você terá testemunhos, você terá coisas para falar, você terá uma palavra forte para falar, você terá algo para dizer ao teu próximo. Mas tudo isso, irmãos, parte de um princípio: a obediência àquilo que Deus quer. Se não houver uma obediência completa, obedecer, irmãos, é abrir mão da tua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Se você não obedecer completamente, como terás comunhão verdadeira com o Senhor? É necessário que haja uma obediência profunda. E assim, irmãos, entenderemos e experimentaremos a vontade do Senhor. Não procure entender aquilo que Deus quer para você quando você está vivendo em desobediência. Ah, mas o que é que Deus tem para mim? Vou atrás do pastor para que o pastor ore por mim, para que alguém me dê uma palavra, para que alguém abra a Bíblia, para que eu ouça uma revelação de Deus. Primeiro, obedeça Deus. Primeiro, coma Deus. Alimente-se de Deus. Porque o Senhor não é teu servo. O Senhor não é o teu servo. Ele é Senhor. E Ele atende apenas aqueles que são servos. Eis o princípio. É necessário um coração quebrantado, rendido, dobrado diante do Senhor, para sentir a presença dEle. E isso só é possível quando você come Deus, alimenta-se de Deus, enche o teu ser de Deus. Amados, se não for assim, não terás experiências verdadeiras com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Você não terá experiências profundas com Deus e andará na superficialidade de uma religiosidade vazia. Veja, esteja atento a essa realidade. Irmãos, quando nós entendemos aquilo que Deus quer, estaremos conectados aos princípios divinos e nós vamos ouvir o Senhor falar conosco através da palavra, através dos seus servos, servos fiéis. O Senhor não usa vasos impuros. Amém? Fique atento. Se você tem um pastor, ou se você conhece um profeta, e sabe que o camarada é meio complicado, tem uma vida meio trançada, e na igreja é bênção, ele é servo do cão, do capeta, literalmente. Não te deixes enganar. Ah, mas pastor está julgando não sei o quê. Irmãos, essa história do julgamento é coisa do cão também. Cuidado com isso. Porque tudo hoje é julgamento. Você não pode mais falar a verdade às pessoas. Ah, está me julgando. Para com isso. Ouça o que o Senhor fala a você. E deixe-se ser julgado pelo Senhor. Amém? Deixe-se julgar pelo Senhor. Mas veja, não corra atrás de homens. Porque nós temos visto nesses últimos tempos que o homem dentro de 4 paredes, as paredes do templo, ele torna-se santo, ele torna-se um anjo encarnado. Mas quando ele sai muitas vezes das 4 paredes do templo, é totalmente diferente. O Senhor não usa esse tipo de pessoas. Não usa. Não usa. A Bíblia diz que devemos julgar os profetas e as profecias. Olha só que interessante. Não julgueis, mas o Senhor diz, julgueis. Não julgueis, o Senhor diz, julgueis os profetas e as profecias. Não se engane, o Senhor não precisa de cavalos mancos. Quem precisa de cavalo é o inimigo de nossas almas. O Senhor usa servos. Servos. Servos são escravos. Escravos são aqueles que morreram para si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus sobressaia nas suas vidas. Amém? Então é isso que o apóstolo Paulo diz a cada um de nós: experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente, igreja, experimente, coma Deus, alimente-se de Deus, saboreie Deus.
E se faz isso, claro, mergulhando na santa e bendita palavra e deixando o Espírito Santo do Senhor falar a tua vida, cuja vida, uma mente renovada, não mais conformada com esse mundo, mas sim buscando oferecer a sua existência como o Cordeiro era oferecido em sacrifício, o Cordeiro perfeito oferecido em sacrifício ao amado. O Cordeiro era imolado para a honra e para a glória do Senhor. Amados, esta é uma palavra de Deus para a vossa vida. Esta é a palavra do Senhor. É um desafio de viver a santidade nesse mundo. É o desafio de viver Deus nesse mundo. É o desafio de pagar o preço para ser do Senhor. E eu quero ainda, amados, lembrar-lhes o seguinte. Hoje nós temos o nosso Cordeiro, Cristo Jesus, que derramou seu sangue em nosso favor. Mas nos dias do Antigo Testamento, quando era necessário imolar um animal, imolar é oferecer a Deus um animal em sacrifício. Imolar um animal, era necessário que fosse perfeito, em todos os aspectos. O animal perfeito. Não poderia ter nenhum tipo de falha. Talvez manco, ou cego, ou magro demais, doente, coisa assim. Não, tinha que ser perfeito. Seja perfeito, porque você hoje é o sacrifício que Deus exige. Amém? Ele quer que tu sacrifique a tua vida a Ele. Sacrifique-se ao Senhor de uma forma que o Eterno possa aceitar o teu sacrifício. Evidentemente que o sacrifício só é possível porque Jesus derramou seu sangue sobre uma cruz para que nós pudéssemos abrir mão do nosso eu, para que a vontade dele estivesse sobre a nossa vida. Essa é a verdade. Irmãos, nós vivemos no mundo sem ser do mundo. Tu vives em um mundo sem ser do mundo. Nós somos de uma pátria celestial, de uma terra abençoada. Nós somos da nação de Deus. Portanto, estamos aqui, mas nós não somos desse mundo. Somos chamados para sermos sal e luz. Você é sal, tem sabor. Qual o sabor do sal? Sabor de Cristo, nesse aspecto. Sabor de Cristo. Você é luz. Qual a luz? A luz de Cristo. Resumindo, que as pessoas possam olhar para você, enxergar Jesus glorificado na tua vida. Oh, glórias! É para isso que o Senhor te chamou para esse desafio. Nós precisamos renovar as nossas mentes, mergulhando na palavra santa do Senhor. E renovados, com certeza, teremos comunhão com o Eterno. Ouviremos a voz do amado Jesus. Ele falará, responderá aos nossos questionamentos. O Senhor usará os seus servos para trazer a paz, para trazer alegria ao teu coração. Aleluias. E lembre-se ainda, reconheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. A vontade do Senhor não é pesada. A vontade do Senhor não é fardo. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Oh, glórias! E se você viver dessa forma, terás sobre a tua vida as bênçãos de Deus, o cuidado do Senhor. Terás experiências profundas com o amado Jesus. E a tua vida não mais, jamais, será como dantes, aquela vida sem vida, mas tu terás prazer naquilo que é de Cristo. Oh, bênção! E nesse mundo serás vencedor. Vencerás o desafio que o Senhor tem proposto a você. Fique atento, porque tu tens um desafio na tua vida. Amém? Quem tem um desafio de Deus na vida, levanta a mão. Tem alguns que não tem. Mas, pode ter certeza, tu tens um desafio de Deus para a tua vida. Vamos orar? Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. E queremos declarar que nós estamos aqui, Senhor, desafiados por Ti. Vamos com certeza
vivermos de forma diferente sobre a face da terra, testemunhando do teu poder, Senhor, mostrando a tua glória aos nossos próximos, para que eles possam enxergar a tua presença na nossa existência. Senhor, que nós não venhamos a nos moldar a este mundo jamais, Pai, mas que tenhamos uma mente renovada, um coração cheio da tua palavra, alegria na nossa existência em estar continuamente na tua presença. Senhor, fala sempre conosco, Deus, dá-nos a revelação contínua da palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que o Senhor venha mover de forma poderosa na nossa existência. Oh, glórias! Mensagem 1141.